Mais uma vez, saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Quantos estão felizes de ter esta oportunidade aqui nesta noite? Você pode louvar ao Senhor, engrandecer o nome daquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Glória a Jesus. No domingo, recebi o grato convite, do pastor Maurizan para estar aqui nessa semana, essa quinta-feira, e logo após o convite, de noite estava orando ao Senhor e pensando qual será, Senhor, a palavra que nós falaremos naquela noite, e vim meditando na palavra, e na segunda-feira foi me mandado o tema, e eu disse, meu Deus, o Senhor me falou uma palavra domingo, e o tema está aí, eu não consigo achar uma conexão, tem que buscar mais. Então fui buscar mais ao Senhor, e passou a segunda, a terça, eu comecei, será, Senhor? Acho que tem que mudar essa palavra. E vai na quarta, Jesus não está encaixando a palavra, meu Pai. E vai na quinta, fala, Senhor, me responde alguma coisa. E hoje, o Senhor se compadeceu de um tão miserável pecador como eu. E mais uma vez confirmou. E nesta noite, se você prestar atenção, não no pregador que não tem nada para te oferecer, mas no Espírito Santo de Deus que está neste lugar. Porque quando aqui entramos, e eu estava ali a orar, senti uma graça tão maravilhosa do Senhor, que presença gloriosa. Me alegrei, com pouco tempo, já estava chorando na presença de Deus. Que maravilha do Espírito Santo. Glória a Jesus, que Deus continue abençoando esta casa. Eu parabenizo ao pastor desta casa, a todos os irmãos, por cada campanha que vocês têm feito. Acho isso tão maravilhoso. Isso seja algo de contínuo, porque certamente o Senhor Jesus também se agrada daqueles que se dispõem a ir um pouquinho mais próximo dele, a caminhar um pouquinho mais na direção da porta estreita, porque se a porta é estreita, o caminho é também, não tem como. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta noite se encontra no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, e nós vamos meditar em 2 versículos nesta noite. Quero também trazer uma saudação especial e quero pedir a ajuda da igreja, pois mandei a minha mãe e a minha irmã que estão lá em São Paulo. Minha mãe chama Helena, então a irmã Helena, e a minha irmã chama Joyce, a irmã Joyce, e eu gostaria de pedir à igreja que com o mesmo amor que vocês me receberam, pudesse falar comigo e dar uma saudação, porque quem sabe, depois dessa saudação, o amor do Senhor não vai lá visitar tão longe, e elas venham um dia a esta casa, se lembrando que através da tua fé, elas sentiram o amor de Deus, porque Deus é Deus de perto, mas também é Deus de longe. Ele está aqui em Goiás, mas Ele também pode se fazer presente lá no estado de São Paulo. Você quer falar assim comigo? A paz do Senhor! Irmã Helena, irmã Joyce, essa igreja ama vocês. Amém, glória a Jesus. Muito obrigado, porque certamente Deus se agrada daqueles que amam, e é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Lucas capítulo 10, versículo 36 e 37, rapidamente diz assim a palavra do Senhor: qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze
da mesma maneira. Glória a Deus. Me ajude em um pequeno instante de oração, para que o Senhor confirme mais uma vez a obra que Ele tem nesta noite, a sua palavra. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos nessa casa de oração. Ó Deus, toma conta, Senhor, como tem tomado da oração, dos louvores, como tem tomado da direção do trabalho, como o Senhor tem recebido os sacrifícios, Senhor, os jejuns do teu povo. Nesta noite, meu Deus, eu não tenho nada a oferecer à tua igreja, mas o Senhor é Deus para capacitar, Senhor, o incapaz, para dar força ao fraco, e para quando, Senhor, a tua palavra sair da nossa boca, seja o próprio pastor a falar com as tuas ovelhas. Nós pedimos a direção do Espírito Santo mais uma vez, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você que concorda, glorifica a Deus e toma o seu assento nesta noite. Glória a Jesus, glória ao nosso Deus, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Esta é uma palavra muito conhecida, a parábola do bom samaritano. Eu tenho um pensamento comigo, e quando Jesus falava, eu vou contar uma parábola, algo que talvez tenha acontecido ou não, mas certamente aconteceu. Certamente, pode ser que meu Jesus estava nos céus e acompanhava cada história. Vou usar essa aí. A Bíblia diz que a sabedoria procura por Deus. Então, certamente, a parábola de Jesus não é um conto, mas algo verídico, que aconteceu, e assim também nos conta esta parábola que um homem, um doutor da lei, conhecedor da palavra de Deus, mas não conhecedor do Deus da palavra, como disse nosso irmão evangelista José, porque certa feita nós entendemos que Deus nos deixou a sua palavra para nós lermos, conhecermos e obedecermos a palavra de Deus. Porque quando você tem a oportunidade de ler a palavra de Deus, então você passa a conhecê-la. Mas quando você obedece a palavra de Deus, então você passa a conhecer o Deus da palavra. Assim, esse doutor da lei conhecia somente aquilo que era exterior e tentou a Jesus, lhe perguntando: o que farei para herdar a vida eterna? Perguntando para Jesus. Jesus poderia ter dito: segue-me, eu sou a vida eterna. Ele tinha toda a autoridade para isso. Mas Jesus, ele sabia o que se passava no coração, e ele diz: o que está escrito na lei? Como você lê? Isso é uma pergunta muito importante nos dias de hoje, porque uma coisa é aquilo que a Bíblia diz, e a outra coisa é o que o coração dos homens fala. E aquilo que o coração dos homens fala, muitas vezes não é o que a Bíblia diz, pois só pode trazer a verdadeira palavra de Deus o Espírito de Deus. Pois a palavra do Senhor diz que o Espírito de Deus, ele penetra todas as coisas até o coração do Pai, e ele traz as profundidades do conhecimento daquilo que é oculto, e ele traz a luz, a revelação de todas as coisas. Então este homem responde a Jesus dizendo: olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e também de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus, certa feita, olhando para ele, como diz a palavra aqui, ele respondeu: respondeste bem, faz isto e viverá. Fazer o que, Senhor? Obedeça a minha palavra, você já conhece, porque em Levíticos diz: se queres viver, obedeça os mandamentos, os estatutos, obedeça as leis do Senhor. Assim o Senhor resumiu todos os mandamentos em 2 mandamentos: amar a Deus
e amar ao seu próximo como a si mesmo. Aquilo que você não quer que alguém faça, você não faça a alguém. Aquilo que você espera que alguém te faça, faça por alguém, mesmo que ninguém tenha feito por você. Porque quando você se depara com o verdadeiro nascimento, você começa a entender que uma pessoa ela pode te afrontar, mas ela não pode forçar você a pagar a afronta com afronta. Porque um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. A pessoa ela pode te esbofetear, te humilhar, mas isso não condiz que você deva pagar o mal com o mal, porque se o Espírito Santo de Deus está na sua vida, você tem autoridade sobre a sua carne. Você não é mais um escravo, pois o sangue de Jesus te purificou de todo pecado. Agora você é uma nova criatura. Então, quando Jesus era afrontado, você vê que ele nunca paga o mal com o mal. Vez ou outra ele falava com autoridade para que eles entendessem, mas muitas vezes tão manso, tão humilde, querendo que todos venham ao arrependimento. Então, este homem, ainda querendo justificar as suas atitudes, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Como se Jesus fosse falar para ele: é os que estão à sua mesa. E seria tão fácil amar o nosso próximo. Quão fácil é amar aqueles que comem a nossa mesa. Tão fácil. Nossa, o Evangelho seria maravilhosamente bom para a carne. Mas não é isso que ele é. Ele é espinho para a carne, mas vida para o Espírito. Ele não aceita as obras da carne, mas ele te desafia a que todos os dias você leve até a cruz do Calvário o velho homem e deixe ele pendurado lá, mas pelo Espírito ressuscite com Jesus e viva uma nova natureza, uma novidade de vida, uma vida com abundância. Então aquele homem disse a Jesus: quem é o meu próximo? Porque certamente Jesus falasse: ame teu pai, tua mãe, teus irmãos. Ame os irmãos da igreja. Quando nós estamos aqui dentro é tão fácil. Seria tão maravilhoso para um crente preguiçoso amar aqueles que comem a sua mesa. Ele ia falar: eu já faço isso. Mas Jesus não disse isso para ele. Jesus falou: vou te contar uma parábola. E Jesus diz: descia um homem, ele descia de Jerusalém para Jericó. Só que ele caiu nas mãos de salteadores. E esses salteadores despojaram ele, roubaram o que ele tinha. E além de roubar o que ele tinha, ainda espancaram ele. E vendo a condição dele, se retiraram e deixaram ele ali meio morto, quase sem vida. E a gente vai chegar neste ponto da palavra, mas a Bíblia diz um pouco mais abaixo que, ocasionalmente, uma certa frequência, também descia por aquele mesmo caminho. Que caminho? De descer de Jerusalém para Jericó. E descia o quê? O sacerdote. Mas Jerusalém não é um lugar de adoração para o judeu? E o judeu não ajuda o judeu? Porque o judeu ele não ajuda o samaritano. Havia uma guerra. Aqueles que conhecem a palavra sabem. Judeu e samaritano não se conversa, tanta feita que Jesus, um dia sentado no poço de Jacó, diz: mulher, me dê um pouco de água, tenho sede. E ela disse: como tu, sendo judeu, fala comigo que sou samaritano? Como se ela dissesse: não sabe que o meu povo e o seu não se bica? Não tem essa expressão? Não se comunica? Ela estava falando com o amor, ela falava com a misericórdia, aleluia. Mal sabia ela que ela já estava enquadrada para ser povo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas o que nos deixa intrigado é que se o judeu ele tem Jerusalém como lugar de adoração, por que isso? Porque esta mesma mulher pergunta: mas Senhor, aonde nós vamos adorar? Em Jerusalém? Ou vamos adorar aqui nas nossas terras? E Jesus diz: nem aqui nem lá, importa que todos o adorem, o Pai em espírito
e em verdade. Não é o local que você está, mas é a sinceridade que está no teu coração que vai fazer com que Deus note o teu louvor. Não é a situação da tua vida, mas é o quanto você está comprometido a renunciar por amor de Jesus. Porque muitos, como diz a palavra de Deus, começaram no Espírito, mas estão terminando na carne. Porque uma coisa eles perderam: a misericórdia de Deus. Eles perderam o amor. E me diga algo: a religião sem o amor tem algum valor? Tem algum valor? Nós reunimos todos os dias aqui, 4 vezes por semana, 7 vezes por semana, quem sabe, e nós saímos lá fora e destratarmos aquele que aqui dentro nós tínhamos um prazer, um certo respeito. Não adianta de nada. Então, se este homem que era sacerdote estava descendo de Jerusalém para Jericó, quer dizer que ele estava na sua adoração. Ele estava descendo de Jerusalém. Tinha terminado. Ele tinha feito o que era religioso. Ele veio no culto, ele apresentou-se a Deus, ele leu a Bíblia. Quem sabe naquele dia ele não leu essa palavra: amarás o Senhor teu Deus e o teu próximo como a ti mesmo. E aquela sinagoga, oh maravilha, olha que palavra bonita. Quando ele desceu na rua, que ele viu um homem de Israel precisando de ajuda, ele passou de lá. Porque não vai adiantar para mim e para você crermos nesta palavra e não vivermos essa palavra. Muitas pessoas dizem: eu creio em Deus. Mas crer é falar Deus existe? Crer na palavra é falar eu sei que foi Deus que escreveu. Eu tomo crer como algo mais profundo. Crer em Deus não é somente você saber que Ele existe, mas é você obedecê-lo. Como que um pai sabe que o filho ama? Quando ele obedece. Se o filho é desobediente, chega no pai e diz: pai, eu te amo, vira nas costas, pega as coisas de casa, o pai diz: me ama, me rouba. Filho, não vai para tal lugar. Eu não vou, pai, mente. Como que fica o coração do pai? Triste, ferido. Imagina o de Deus. Então este homem, penso eu, que também junto com seu irmão levita, que era um adorador na casa de Deus, era um povo escolhido para cuidar das coisas de Deus. Se fosse nos dias de hoje, ele ia vir aqui limpar o chão, ele ia cuidar do rádio, ele ia cuidar da água, ele ia cuidar das cadeiras, ele ia cuidar das coisas do templo de Deus. Ele era um levita escolhido para isso, para preparar todas as coisas para que então acontecesse o culto a Deus. Mas ele viu um homem que era da sua linhagem, era o seu semelhante, e ele passou de largo. Jesus está dizendo: há algum valor nisso? Há algum valor em servir ao Senhor por aparência? Naquele grande dia, no dia do juízo, não tem como esconder do Senhor o que foi feito. A palavra de Deus diz: todo bem ou mal que tivermos feito sobre este corpo, nós teremos que dar conta. Alguém pode esconder dos olhos de Deus alguma coisa? De maneira nenhuma. E então o Senhor diz que um samaritano, alguém que não tinha nenhuma ligação com aquele homem, viu ele caído, mas ele se moveu de íntima compaixão, se compadeceu. Não era seu parente, não era seu filho, não era sua mãe, não era alguém da sua igreja, das suas amizades, era simplesmente alguém
talvez para muitos um desconhecido, mas para um homem que se move de íntima compaixão, era uma alma. E é o que o Senhor quer dizer esta noite: por trás de toda a carne há uma alma. A sua briga não é contra a carne, é contra os principados e potestades, é contra o príncipe das trevas e os dominadores das regiões celestiais. Se você está achando que alguém está te dando trabalho, não lute contra ele, ore por ele. Se você está achando que alguém está se levantando contra você, não tente arrumar provas para mostrar a sua inocência. Jejue e confie que o Senhor é a tua justiça. A tua luta não é contra a carne. Você não será justificado diante de Deus se você grudar o seu irmão no pescoço. Na verdade, você perderá o Espírito Santo de Deus da sua vida. Você saiu dos preceitos do Senhor. Precisa perdoar, precisa haver misericórdia. Olha para aquilo que Jesus fez por mim, por você. Você conhece a sua história, eu não conheço. Jesus não viu nós caídos. Nós estávamos ali feridos por um salteador que era Satanás, porque o pecado deu legalidade para ele nos tocar. E Satanás não tem misericórdia, porque ele é o diabo. Nada nele é bom. Ele não tem luz nos seus olhos, porque a palavra de Deus diz que os olhos que são trevas, o seu corpo é tenebroso. Então Satanás não pode ter luz nos olhos. Os olhos dele são maus, porque todo o corpo dele é mau. Dessa maneira, o Senhor Jesus viu você caído, e como o pastor Maurizan disse nessa noite, você e eu somos um milagre de Deus aqui esta noite. Aleluia! Oh, maravilha do Espírito Santo de Deus, aleluia! Quem sabe quantas vezes você saiu de dentro de um bar, de um botequim? Quantas vezes você se curvou a um copo de cachaça e de cerveja? Quantas vezes o seu dinheiro foi gasto nas drogas, na prostituição? Quantas vezes você saiu de um baile funk, de um sertanejo? Quantas vezes tudo que você ganhava, você gastava porque havia um salteador que estava te derrubando, que estava te espancando, estava tomando tudo que era seu, tomou o seu sacerdócio, tomou a sua imagem dentro da sua casa, ninguém mais acreditava em você. Quantos entravam dentro de casa e tinha uma mãe a chorar, porque não sabia o que seria do filho? Toda vez que você saía, era um desespero, ninguém sabia se voltava com vida ou não, se alguém ia mandar uma carta dizendo está preso. Deus estava vendo a sua miséria, o quanto o pecado te escravizava. Você estava lá caído, prostrado, foi despojado de todas as coisas. Quantos anos da sua vida você perdeu? Mas diz a palavra do Senhor que Ele se moveu de íntima compaixão. Foi o que Jesus fez por nós. Porque o pecado fez com que o homem perdesse a imagem de Deus. Todo aquele que vive em pecado tem por pai o diabo. Aquele que vive em pecado sabe o que ele vale? Ele vale menos que uma mosca morta. Porque Provérbios diz que uma mosca morta faz inutilizar o frasco de unguento. Unguento é a unção que Deus colocou na sua vida. Mas enquanto você tiver um pecado de estimação que você não abre mão, não vale de nada a unção que Deus colocou na sua vida. Porque o verdadeiro poder de Deus está em obedecer a palavra de Deus.
Você não precisa saber falar o nome certo, pregar uma palavra eloquente, mas se você for um homem de obediência a Deus, quando você abrir a sua boca, não é você que fala, mas é o Senhor que se move através da sua vida. Porque foi para isso que Ele te resgatou, das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi para a glória de sua graça, foi contra toda a razão humana. Ele nos chamou da morte para a vida, diz a sua palavra, aleluia. Ele se moveu de uma compaixão por ti. Ele diz: farei de ti o meu milagre, arabás, soriandarás. Quantas vezes você foi desenganado por alguém, e diz que esse bom samaritano atou as feridas daquele homem. Assim Jesus viu o meu e o teu coração. Quantas palavras de comparação. Você vai morrer igual seu pai, você não vai ser ninguém, você vai ter o mesmo caminho que os seus primos, os seus tios. É sempre a mesma história, é sempre do mesmo jeito. Mas ali estava Jesus, passando no seu coração bálsamo, dizendo pela palavra dele, dizendo quanto você era amado, dizendo com amor eterno te amei, com amável benignidade te atraí, dizendo: vós sois uma nação santa, um povo adquirido, um sacerdócio real. Vocês são uma geração eleita. Era Deus passando o curativo no teu coração das palavras que tu ouviu. Era Deus ajudando aquilo que o médico não pode fazer. O médico não pode costurar a alma. Não existe remédio para a alma. Mas se o Espírito Santo de Deus te toca, Ele restaura todas as coisas na tua vida. Aleluia. Ele lança, glória a Deus, glória a Jesus, glória ao príncipe da paz. Ele lança o teu passado no mar do esquecimento, como Ele faz dos teus pecados. Ele se compadeceu de ti. Ele derramou sobre ti o azeite de Deus na tua vida. Era um unção que ia despedaçar o jugo da tua vida, aleluia. Era aquilo que diziam: ele não volta mais, a mente não volta mais, o coração não volta mais, está enfermo, mas o meu Jesus é vida, e vida com abundância, aleluia. Ele é o arquiteto do corpo, Ele cura, Ele restaura, Ele transforma a tua história. Se você crer nesta noite que Ele é Deus para fazer algo na tua vida, entrega os teus caminhos ao Senhor, diz a tua palavra, confia nele, e o demais Ele fará. Você não tem como fazer com que aqueles que te viram no passado creiam que você é uma nova criatura, mas você não precisa fazer nada. Você entrega nas mãos do Senhor, e o Senhor é Ele quem edifica. Deus não te tirou da potestade das trevas, Deus não te tirou do inferno, das garras de Satanás para você cair de novo, mas é para você ficar de pé, porque quando Ele levanta, é para estar de pé na sua presença, aleluia. Não é para cair mais na mão do salteador. A história é outra, aleluia. Deus não é Deus para brincar. Ele levanta, Ele tira lá da prisão, e Ele põe em cima do púlpito. Ele vai na casa de prostituição e põe no círculo de oração, porque somente um Deus de vida é que pode transformar vidas. Aleluia! Não existe quem possa fazer. Os governos estão aflitos. Como pode mudar a sociedade? Tantas coisas tentaram,
tantos caminhos para fazer uma sociedade sadia, e sempre no meio da sociedade há crime, há estupro, as drogas, há todo tipo de perversidade. Porque o único lugar que eles deviam ir foi o lugar que eles não foram, aos pés da cruz. Aleluia! É Jesus quem salva a sociedade da sua corrupção. O seu nome será Jesus, diz a sua palavra, pois ele livrará o seu povo dos seus pecados. Aleluia! Ele derramou sobre você o vinho. O vinho é a alegria de Deus, é a alegria do Espírito Santo na sua vida. Antes você comemorava quando você acabava com um fardo de cerveja, quando você usava droga atrás da outra, aquilo entre seus amigos era algo de glória. Quantas bocas você tinha beijado aquela noite, quantas coisas horríveis você tinha praticado na carne, mas agora você não quer mais, porque a alegria da sua vida não está mais nos prazeres da carne, na prostituição, na pornografia. O prazer da tua vida é Jesus. Aleluia. Ele é a alegria da tua vida. Aleluia. Hoje, quando você tropeça os pés, você vem à casa do Senhor e ajoelha, diz: meu Deus, eu pequei, Senhor. Antes você se alegrava, hoje você se humilha, porque você não pode mais sair da presença de Deus. Ele derramou o óleo da tua alegria sobre a sua cabeça. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, lá em Salmos, o salmista falando do Mestre, diz: sobre ti foi derramado o óleo da alegria, as suas vestimentas cheiram a bálsamo, cheiram a aloé, cheiram mirra. Aleluia! E a palavra do Senhor no Novo Testamento diz: não sabeis vós que vós sois o bom perfume de Cristo. Você é a imagem de Deus. Se o Espírito de Deus está na tua vida, ande como tal, em santidade de corpo, alma e espírito. Ele levou esse homem à estalagem. Era Jesus se trazendo a estalagem dele. Aqui, o lugar de tratar, o lugar de você se alimentar, para recuperar as suas forças, o pronto-socorro de Deus, a sua casa. Aleluia. Quando Jesus diz: aleluia, oh Salomão, eu não habito num templo feito por mão de homem. Aleluia. Salomão, um homem tão sábio, devia pensar: onde tu habitas, Senhor? Ele habita em você. Você não foi feito pela vontade do homem, diz a palavra de Deus. Você não foi feito pela vontade da carne, não foi o sangue que te constituiu, mas foi a vontade de Deus. O Espírito de Deus habita em você, que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Agora, aonde Deus quer falar conosco aí nesta noite, é que quando ele foi embora, te deixando aqui na estalagem, na casa de Deus, ele te fez uma promessa, que ele voltaria. Aleluia. E o que você deve fazer agora, enquanto ele não vem, e eu te digo, é encontrar aqueles que estão, aleluia, feridos pelo salteador. Eles estão lá fora. Eles estão lá fora. Eles estão precisando. Olhe para os bancos nessa noite. Olhe para o lado. Olhe para os bancos. Quem está faltando aqui? Sarabai, Soriandarai. Quem sentava aqui? Aonde ele está? Soriandarabai, Sou. Deus não te chamou para falar se ele caiu ou se está de pé. Deus te chamou para buscar as almas que estão perdidas.
E a palavra de Deus nessa noite quer ser cheio do Espírito Santo de Deus. Exerça misericórdia. Para de falar porque caiu. Começa a dobrar o joelho e dizer: Jesus, levanta de novo. Aleluia. Jamais quer mergulhar no rio do Espírito. Tem alguém falando de você? Apresente um jejum por ele. Salva ele, Jesus. Salva eu também. Leva todos aos céus. Aleluia. Não há ninguém digno nesta noite de Jesus. A palavra diz: ele te amou primeiro. Não foi você que escolheu Jesus, mas foi ele que te escolheu. Porque lutar com a carne não é com a carne, aleluia. Quer ser enxerga o Espírito. Tenha misericórdia. Alguém lá fora que está precisando do teu abraço. Ele estava aqui dentro um dia, ele cantava aqui com a igreja, ele pregava no altar santo, ele não tem forças para voltar, e Deus está falando: quer ser cheio do Espírito, vai buscar os que estão perdidos, porque Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, aleluia. Eu não vim buscar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Encha-se do Espírito esta noite e coloca no teu coração não mais o desejo de apontar o erro, não mais o desejo de falar o porquê, porque isso importa para mim e para você. Não importa o que fez, importa o que Jesus faz, e o que ele faz é mudar a história, aleluia. Tem alguém que está crendo esta noite, ainda que acredita que Jesus pode mudar a história. Fala com ele no teu coração esta noite, me capacita para ir, Senhor. Tem um irmão que está faltando aqui, Jesus, onde ele está? Meu Deus, eu não sei se ele está acompanhando a larga distância. Eu não sei onde está aquela irmã que estava aqui, Senhor. Está faltando ela. Meu irmão, minha irmã, nós não temos nojo nem vergonha de você. Todos nós caímos no pecado. Nenhum de nós tinha forças para levantar, aleluia. Alguém estava clamando por nós. Alguém se lembrava. Glória a Deus. Porque Deus nunca te deixa desamparado. O Espírito Santo de Deus, ele visita onde você nem imagina. Se eu te contar um dia onde eu estive, e neste lugar que parecia um chiqueiro de porco, eu olhei e me veio aquela presença gloriosa do Espírito Santo. E dentro daquele chiqueiro de porco eu chorei. Era Deus falando: do teu lugar não é. Eu não morri na cruz para que você ficasse no pecado. Aleluia! Eu morri na cruz para você vencer o pecado. Eu não morri na cruz para você ser juiz do teu irmão. Eu morri na cruz para você exercer misericórdia. Eu tive misericórdia de você. Olha lá Jesus chegando ao teu lado. Lembra do que ele fez por você. E esta noite, faça por alguém também quando sair por essas portas. Porque pode ser que alguém lá fora não tenha pai nem mãe. E muitos até digam: você nasceu de um estrupo. Mas eu digo: você não nasceu de um estrupo. Você não é um ninguém. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário por amor da tua alma. Você tem valor para com Deus. Você vale o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Não despreze este amor. Não pise neste sangue. Mas deixa
com que o rio do Espírito vai fazendo com que você desça um pouco mais. Talvez hoje as águas estão pegando nos teus pés, amanhã estarão pegando nas tuas coxas, depois estarão pegando no teu pescoço, até que você seja tomado pelo Espírito Santo de Deus. Quer ser cheio do Espírito de Deus? Exerça misericórdia. Ore por aquele que não consegue orar mais. Abençoe aquele que te amaldiçoa. Jejue por aquele que não está aqui esta noite. Poderia estar conosco, a nossa alegria, com certeza, seria tão grande se nós olhássemos para essa casa e ela tão cheia, que alegria, Jesus. Porque nós sabemos o quão difícil é ser escravo do pecado. Então, aquilo que o Senhor fez por ti, você deve fazer pelos filhos e as filhas do Senhor que ainda estão lá fora. A palavra de Deus diz que Jesus, certa feita, faz uma declaração dizendo que quer ser filho do Pai eterno. Olhe para Ele. Ele manda a chuva sobre o justo e o injusto. Se você quer ter o Espírito de Deus, não faça acepção de pessoas, porque Deus não faz. Trate todos igual, como seu irmão, como se vocês nascessem juntos, porque a palavra de Deus diz que nós aqui somos um corpo. Se algum membro está faltando do corpo, o corpo não está bem. Se algum membro está doente, nós estamos todo o corpo enfermo, porque nós se compadecemos. Mas aquele que não está mais no corpo, se eu arrancar meu dedo disser para mim, eu não vou na igreja, mas eu sou igreja de Deus, eu digo, é mentira. Porque o dedo fora do corpo, ele necrosa, necrosando, ele apodrece e vai para o lixo. Tem que estar no corpo. Mas às vezes ele não consegue voltar para o corpo. Mas Jesus te capacitou para buscar. Jesus disse, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Saia daqui crendo. E o Senhor nesta noite te deu uma direção. Quer mergulhar mais fundo no Espírito Santo de Deus. Exerça a misericórdia. Esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Quero agradecer essa rica oportunidade